Ho, ho, ho! Está começando mais um Acredite Se Quiser especial de Natal. E hoje, por ser uma data especial, e sempre nesses episódios de Natal eu gosto de trazer alguma coisa diferente, ou alguma coisa assim que marcou as pessoas, hoje nós vamos falar de uma das maiores influências, acho que na vida da maioria dos ufólogos brasileiros. Não é mesmo, Sr. Ufojek? Isso aí, Mr. PH. E que influência, né? Eu acho que só tô na ufologia por causa da revista UFO mesmo, né? Mas, PH, eu quero te perguntar duas coisas. Não, uma coisa dividida em duas partes. Cadê meus dois presentes? Vou lá, eu vou responder a primeira pergunta. Que presente? Ué, estamos no Natal, cadê meu presente de Natal? Vai chegar, vou entregar aí pra você. Vai chegar. Cadê meu presente de aniversário? Ah, é mesmo? Ó, gente, ó, pra quem tá escutando, o Sr. Ufojek é dobradinho, hein? Natal é aniversário do Sr. Ufojek também, então não se esqueçam disso. Então o episódio de hoje é uma comemoração dupla. Isso aí. E pra ajudar a gente nessa comemoração, nós vamos trazer ele, que tomou a frente da revista UFO, logo após o falecimento do nosso grande e saudoso amigo Jevaé, Senhor Tiago Tiquete. E aí? E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? E já um parabéns adiantado pro Jack aí no Natal, aí, né? Mas o presente fica a cargo do PH. É, a parte difícil fica sempre pra mim, tá certo. Então tá, daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, nós vamos falar sobre a revista UFO. Avistamentos inexplicáveis, Gatinho Bilu, Operação Prato, Caso Varginha, seres extraterrestres. Acredite se quiser. Tiquete, eu vou começar. Infelizmente o Jevaé não está mais entre nós. Não temos como trocar uma ideia com ele. Inclusive, uma breve curiosidade aqui para quem está escutando. Antes do Acredite Se Quiser, eu tinha um outro podcast chamado Não Passa Nem Wi-Fi, que era voltado para esses assuntos também do Acredite Se Quiser. E a UFO sempre foi uma grande influência na minha vida. Eu sempre li a UFO, sempre estava ali correndo atrás de informação através dela, que antes da internet chegar, era onde a gente tinha onde correr atrás dos casos ufológicos. E eu queria muito conversar com o Jevaé, muito. E eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Jevaé chamando ele pra gravar, e ele falou que toparia gravar comigo, mas pediu pra esperar uns dias, que ele tava meio na correria, tava com algumas coisas ali, umas pendências pra resolver. E cara, 2 semanas depois que eu mandei esse áudio pra ele, me respondeu, ele infelizmente faleceu, e eu não tive oportunidade de conversar com ele pra gravar. Então é uma coisa que eu sinto, assim, muito, muito mesmo de não ter podido conversar com o Jevaé. Era uma pessoa que eu queria muito conversar. Eu acho que ele é um dos principais responsáveis, pela maioria de nós, assim, tá no meio da ufologia. Mas já que o Jevaé, infelizmente, não está entre nós mais, vamos perguntar para 2 pessoas que conviveram muito, mas muito tempo e muito próximo a ele, que é o Sr. Ufojek e o Tiquete. Então vamos lá, eu vou começar esse bate-papo nosso aqui perguntando pra você, Tiquete. Você sabe como que o Jevaé fundou a UFO? Por que ele resolveu fundar a UFO? E da onde que veio o interesse dele na ufologia? Ele teve algum contato? Ele teve aquele clique que todo mundo tem? Ou foi por uma mera curiosidade que ele quis começar esse projeto? Não, o Jevaé sempre gostou de ufologia. Ele era professor de química, né? O Jevaé era autodidata. Ele aprendia as coisas assim, sozinho. O clique dele, se não me engano, foi o caso Morenão. Antes disso, ele já tinha também pesquisado uma abdução no Paraná, que virou até livro depois dessa abdução, pelo Wendell Stevens, publicou isso aí. E ele foi investigar esse caso Morenão. E antes da revista UFO, haviam outras revistas também de ufologia. E ele participava, como escrevia artigo, né? Escritor de artigo, essas coisas. E ele decidiu, então, por essa paixão que tinha, eu acho que deve ser parecida com a minha, né? A gente nasce com isso no sangue, com ufologia no sangue. Ele decidiu começar a revista UFO. E antes da revista UFO, a gente teve Ufologia Nacional e Internacional, a gente teve PSI-UFO, tivemos
várias outras edições da revista UFO, assim, vamos dizer, da família da revista UFO. Mas foi a partir da revista UFO, lá em 1988, a número 1, que trazia o especial de Contatos com Extraterrestres no Brasil, entrevista com Alan Hynek, o mundo científico dos discos voadores, Brasil, país recordista em aparecimento de discos voadores, e tinha, inclusive, nisso eu adorava, e eu cobrei disso, eu cobrei o Gevaer várias vezes, vi um brinde extra, cara, um pôster gigante do disco voador fotografado na Ilha da Trindade. Então, as primeiras edições da revista UFO tinham esses brindes, esses pôsteres, lindos pôsteres de fotos de UFOs. Sim. E hoje, já de 88 pra cá, são mais de 30 anos, né, que a gente tá nessa aí, quase estamos chegando à edição 300 também. Nós vamos falar disso. Nós vamos falar desse marco que a UFO alcançou. Mas, vamos lá. Você tá falando das primeiras edições da UFO ali. A UFO, no início, ela tinha uma periodicidade um pouco maior, né? Ela não era regularmente mensal, né? Não, ela não era mensal. Ela era mensal, era para ser mensal. Só que o Gevaer, ele fazia tudo, era ele que fazia. Literalmente era ele que fazia. E a gente tá falando de 88, né, Etiquette? Uma época que a internet era ficção científica. Ele ia pesquisar na raça, no telefone, em livros. Não existia internet. Não existia computador. A revista UFO era datilografada. Meu amigo. Datilografada. Como eram as revistas da época. E ele fazia tudo. Ele diagramava a revista, ele escrevia a revista, ele editava a revista, ele pegava as entrevistas ele fazia, e também de outros pesquisadores, ele traduzia para a revista UFO e tudo mais. E ele, além disso, isso é uma história que ele conta, ele andava pelas bancas de jornais em Mato Grosso, onde ele começou, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né, onde ele morava, depois se mudou para Paraná. Ele andava nas bancas de jornais para ver se a revista UFO estava sendo exposta nas bancas de jornais. E quando a revista UFO ficava atrás de outras revistas, ele pegava as revistas e botava na frente de todas as revistas para o pessoal ver que existia a revista UFO. Então o Gevaer, ele foi a pessoa, na minha opinião, ele foi a pessoa que mais mais que popularizou a ufologia no Brasil. Ninguém fez o quê? E ele dedicou a vida dele, social, financeira, tudo pela ufologia e pela revista UFO. E como é que era feito esse processo dele para criar a revista? Como é que ele selecionava essas matérias? Onde que ele arrumava esse material? Que, novamente, a gente já falou aqui, vou relembrar de novo, não existia internet. Você não tinha como sentar na frente de um computador que nem existia também direito na época e pesquisar para montar uma pauta, para montar a revista. Como é que era feito disso? Ele ligava para os outros ufólogos de outros países, ele pegava matérias de livros. Como é que era esse processo de curadoria ali para criar a revista? A revista UFO não foi a primeira revista a ser produzida, existiam outras, existia a UFO Magazine nos Estados Unidos, tinha Flying Saucer Review da Inglaterra, tinha na África do Sul a African News da Cynthia Hind, mas o Gevaer já era conhecido no mundo ufológico, então ele já viajava para os eventos. E nesses eventos as pessoas ou presenteavam ele com a revista, ou também as matérias chegavam por carta. Sim, gente, existiam cartas. Eles escreviam à mão as coisas. Então, eu, no meu início de tradutor da revista UFO, por várias vezes, o Gevaer mandou para mim cartas com os artigos para eu traduzir para o português. Então, eu recebi aqueles artigos em inglês, já impressos. Em 97 já existia computador, mas ainda não era tão difundido. E eu não tinha computador. Eu ia na loja da minha tia fazer essas traduções. Eu traduzia à mão, num caderno, e depois passava pro computador para mandar pro Gevaer. Então, chegavam essas informações por carta, por revista, os pesquisadores já sabiam quem ele era, mandavam os artigos para ele também, e dessa forma, óbvio também, ele ia pesquisando, ele ia entrevistando as pessoas também para entrevista. Dessa forma, ele ia compondo a revista, e ele tinha um senso, uma noção do que ia chamar a atenção, do que ia atrair o público, que eu nunca vi igual. Por várias vezes, antes dele publicar uma revista, ele falava comigo, eu por ser co-editor dele, ele falava comigo assim, Thiago, eu vou publicar isso aqui na revista. Eu falei, Gevaer, você tá maluco? Isso aqui não vai chamar atenção. Não é que chamava atenção, cara. Ele tinha assim uma visão muito além do alcance da espada de Tandera. Muito além do alcance. Então, esse é um dos grandes diferenciais do Gevaer. Era um cara que vivia pra ufologia, né? Literalmente. 24 horas por dia. A gente hoje que tá gravando tem o podcast por causa dele.
Não é por causa de outras pessoas, programas de televisão. Beleza, muitas pessoas tinham interesse em ufologia, corriam atrás de outras revistas, outras mídias para ter informação, mas quem começou a compilar isso a grosso modo, assim, exclusivamente de ufologia, foi ele. Era uma revista exclusivamente de ufologia. Hoje em dia a gente tem todos os ufólogos com mais de 10 anos na pesquisa ufológica, pelo menos, passaram pela revista UFO. Ou foram trazidos ao público através da revista UFO. Hoje tem gente que não gosta da revista UFO, ou que parou de acompanhar, ou que critica, mas todos eles são cria da revista UFO. Sim. Ou surgiram para o mundo da ufologia, não regional, né? Não da sua cidadezinha micro, mas nacionalmente e internacionalmente, todos eles passaram pela revista UFO. Cara, e é muito legal que eu lembro quando eu era criança, eu saía da escola, meu ponto de parada obrigatório quando eu saía da escola era uma banca de jornais que tinha na porta da minha escola. E sempre eu ia lá atrás das HQs da Marvel, DC, Mônica, Disney, e sempre tinha UFO lá. E a UFO era aquela parada assim que me dava aquele misto de curiosidade e medo, porque as capas sempre tinham aqueles casos ufológicos, agricultor é levado por seres alienígenas sequestram, não sei o que, tinha aquelas capas, e eu me cagava com aquilo. Mas era aquele misto de medo e curiosidade, sabe? E você pegava a UFO ali e começava a folhear os casos e, porra, eram noites sem dormir, meu amigo. Era muito bom. Era assim também, exatamente assim, definiu muito bem, PH. Eu acho que pra muita gente foi isso também. A UFO, como a gente falou, a UFO era pra ser mensal, né? A ideia dela sempre ser mensal. Só que como o Gevert tinha que fazer tudo, muitas vezes, ele não tinha dinheiro, não tinha a editora. No início era o grupo editorial paracientífico, né? O GEP, que era dele. Editora dele. Depois ele conseguiu ter muitos anos com a Mitos, mas foi ele que ia atrás. Então, não tinha dinheiro para imprimir, ficava 3 meses sem sair a revista UFO. Ficava 2 meses. Ela não tinha uma periodicidade, não por falta de tema ou por falta de trabalho, era porque não tinha realmente financeiro. Dinheiro para fazer isso. Além disso, ele tinha que fazer a distribuição nas bancas do Brasil inteiro. Quem fazia, se não me engano, era a Chinaglia. Acho que até fechou a Chinaglia, distribuidora. Era ela que fazia a distribuição da revista UFO. Então, muitas vezes eu ia na banca, não tinha revista UFO. E o Gevert também, ele lançava, além da revista UFO, ele lançava a UFO Especial, de 3 em 3 meses. Tinha a UFO Documento, tiveram algumas também. Teve temas avançados. Então, ele tinha um portfólio de produtos da revista UFO grande. E era muito difícil você conseguir manter uma periodicidade sem ter um aporte financeiro bom e sem ter esse apoio de uma editora para fazer isso. Se ele tivesse, vou te falar uma coisa, se ele tivesse tido na época, lá nos anos 80, 90, quando surgiu, um apoio de uma editora Abril, de uma editora Globo, uma editora grande, a revista UFO teria sido, assim, um sucesso. Ela teria explodido muito mais do que ela é. E a UFO 10, que fala sobre o segredo, o governo secreto, os UFOs controlam a Terra, que era do Cooper, que era um cara que afirmava que tinha trabalhado em umas bases, Milton Cooper, que tinha trabalhado em bases subterrâneas. Essa revista UFO, edição 10, acho que de 91, se eu não me engano, ela vendeu mais de 40 mil cópias. Foi a revista UFO que mais vendeu. Rivalizava essa edição, rivalizou com a revista Placar, com a revista Visão, que tinha na época. Mais de 40 mil cópias vendidas. O Gevert teve que reimprimir por 2 vezes a quantidade de tiragem dela. Então, a revista UFO tinha um papel muito forte naquela época. Era o porta-voz sobre o fenômeno ufológico no Brasil. E as pessoas compravam. Eu lembro que eu chegava nas bancas, quando a UFO já estava mais consolidada, mesmo com os atrasos. Eu chegava na banca, eu já conhecia a banca no condomínio que eu morava, a dona da banca lá, ela já guardava pra mim as revistas de super-heróis. Pra mim também. Ela guardava as revistas de super-heróis que saíam, se eu não pegasse antes de manhã, porque eu chegava na banca de manhã, o cara da Kombi já deixava o jornal e a revista, eu já pegava as minhas, depois eu pagava ela. Se eu não conseguia fazer isso, ela já reservava pra mim as revistas e a revista UFO. Só assim, porque senão acabava. Eram 1 ou 2 ou 3 por banca. É isso que eu ia falar agora, porque quando eu comecei a comprar essas coisas na banca e eu descobri a UFO, eu todo dia chegava lá pro cara da banca e perguntava assim, chegou a UFO nova? Ele, não. Chegou a UFO nova? Não. Até que um dia eu falei assim com ele aqui, quando que sai a UFO? Ele falou, cara, a gente não tem uma previsão. Eles lançam a revista e mandam na listagem, a gente pede e eles mandam poucas revistas pra gente. Então o que eu combinei com esse cara da banca? Ele guardava também as HQs que eu queria, que eu seguia, e começou a guardar a UFO pra mim.
E, pô, às vezes eu ia lá pegar um pacote do mês das HQs com ele, ou da semana, tinha muita HQ da Marvel na época, que era semanal, e ficava ali, a UFO chegou, não, a UFO chegou, não, a UFO chegou, não. Aí, pum, 2 meses, pum, aparecia a UFO, pum, levava pra casa. Aí eu ficava naquela que, na época, a revista não era tão grande, ela não tinha tantas páginas assim, e você lia aquilo, você ficava maluco pra próxima. E, pô, aí aquela de novo, chegou. E era exatamente o que você falou. Não era toda a banca que chegava no início, e eram muito poucas revistas. Muito poucas. Eu acho que um dos fatores assim, que levou a UFO a não ser gigantesca mesmo foi justamente isso. Ele não tinha um sistema de distribuição boa pelo Brasil. Não, e não tinha quantidade de publicação. É o Gilbert que bancava. Ele bancava. Como é que ele bancava a revista UFO, gente? O Gilbert vivia de ufologia, tá? Ele vivia de ufologia. Ele bancava a revista UFO com as vendas da revista. Lá nos anos 80, 90, vendia-se muito bem, tá? Ele bancava com a revista, com os produtos da revista UFO, que eram os VHS, né, as fitas de vídeo, depois os DVDs e os eventos da revista UFO. E isso deu uma estabilidade financeira para o Gevaer legal. Eu cheguei a passar uma semana das minhas férias em 2001 na casa do Gevaer. Era um bom apartamento, eu acho que eram 2 quartos, se não me engano, 3 quartos, não me lembro. Mas era bom apartamento, ele tinha uma caminhonete que ele usava para viajar para os locais e botava os produtos da revista UFO. Tinha um escritório da revista UFO. Ele tinha um jet ski que ele adorava. Então ele teve uma estabilidade financeira legal. Só que depois, quando começou a crise de editoras, de publicação, ficou tudo mais caro, plá. A revista UFO, lá no início, ela foi assaltada 3 vezes. Levaram todos os computadores da revista UFO, material. Por 3 vezes, ele teve que recomeçar do zero, comprando equipamentos novos, do zero. Então, isso era uma despesa muito grande. E nós sabemos que o Gevaer não era bom administrador financeiro. Ele era péssimo. Tanto é que a revista UFO deu um boom grande novamente após a década de 80, não pela qualidade de Gevaer como administrador na década de 80, mas pela quantidade de venda, quando a Dani, a filha dele, assumiu a parte administrativa da revista UFO. Ela organizou aquilo. Então foi através dela, se não me engano, acho que no início dos anos 2010, que ela assumiu a revista e ela começou a revista começou a andar direitinho, cara. Assim, era incrível. Vendia bem, distribuía bem, a Dani tomou conta daquilo tudo. Fizemos o FOD 2012, 13, 14, 15, 16 com patrocínio da Itaipu Nacional e só parou esse patrocínio porque foi publicada uma reportagem na revista Veja falando que a Itaipu Nacional patrocinando discos voadores. E a gente hoje tem a Lei Rouanet que patrocina coisas muito menos importantes ou até duvidosas do que um congresso que, querendo ou não, tinha cunho científico. Porque levava para lá pesquisadores, cientistas, militares estavam lá acompanhando e também participando. Então a revista UFO ela tinha essa grande produtividade e com a crise aí chegou a Covid, aí desandou tudo. Nós vamos falar disso mais pra frente, essa parte que a UFO parou de ser publicada, nós vamos falar disso mais pro final do episódio. Mas eu quero te perguntar uma coisa que eu sempre tive curiosidade de perguntar pro Gevaer e não tive oportunidade. Vamos lá que você vai solucionar essa dúvida minha. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Tiquete, eu sei que o Gevaer, igual você falou, recebia muita coisa pelo correio, muitas pessoas chegavam até ele com coisas para ele publicar, e ele tinha que fazer essa curadoria ali do que ia entrar ou não. Eu quero que você conta pra gente histórias de bastidores, de coisas que chegaram pro Gevaer e ele não publicou. Ele não pôde publicar, ou ele achou melhor não publicar, e por que ele tomou essa decisão de isso aqui eu não vou mexer, isso eu não vou publicar, se é que teve alguma coisa nesse sentido, que eu tenho certeza que deve ter tido. Hoje eu e Jackson aqui a gente recebe muita coisa, e muita coisa às vezes a gente fala assim, cara, não vão mexer nisso, ou então, se a gente falar nisso aqui pode dar problema. Como é que era isso aí com o Gevaer? Ele sofria pressão para determinadas coisas não saírem, ou ele podia fazer o que ele quisesse ali à vontade dele? Ele nunca se negou a publicar nada. Nunca teve receio de publicar nada. Nunca. Tanto é que ele publicou as acusações contra o Urandir. Foi ele que... Hoje o Urandir milionário, tá com... Nossa, dá até vergonha um cara ser condecorado em câmaras legislativas de vereadores.
no estado, tá com uma fortuna, tá vários empreendimentos. O Jevaer lá atrás, ele divulgou e publicou o que estava ocorrendo. Eu lembro dessa época. E pra quem não tá se situando aqui, não tá relacionando o nome ao ser, o Urandir é o pai do ET Bilu, tá, galera? É dele que nós estamos falando. E eu lembro que o Jevaer comprou uma briga ferrenha com eles nessa época. E o nome Bilu veio do gato do Jevaer na época. Exatamente. É mesmo? O Urandir colocou o nome Bilu pra afrontar o Jevaer. Exatamente. Caramba, velho. E o Urandir não foi o pai do ET Bilu. O Urandir era o ET Bilu. Sim, Ele se sim. vestia de ET Bilu pra enganar as pessoas. E teve um episódio muito interessante de Jevaer, que ele recebeu denúncias. Ele recebeu denúncias. O Urandir começou ali em Corguinho, em Mato Grosso do Sul. O Jevaer era de lá do Mato Grosso do Sul. Tava lá. Ele recebeu denúncias, o Jevaer foi investigar. Um cara que tava recebendo extraterrestres. Mas vem cá, calma, deixa eu te interromper rapidinho. Isso eu ia até te perguntar. O Jevaer foi lá como alguém curioso pela ufologia pra ver o ET Bilu e tal? Ou ele já foi com essa de querer afrontar? Não, ele foi pra ver o que tava acontecendo porque ele tava recebendo denúncias. Como um interessado em ufologia? Exatamente. Caramba, velho. Além de investigar, porque ele estava recebendo denúncias de que tinha uma pessoa lá falando que tinha contatado e mais, de alguma forma, enganava pessoas de estelionato. Ele foi até preso por causa disso. Não sei como é que acabou o processo, mas ele foi preso por causa disso. Chegou a ser preso. O processo acabou em nada, né, Etiquete? Porque hoje em dia ele é cidadão honorário. Ele tem uma cidade lá que era de uma reserva ambiental lá, que ele conseguiu ter posse daquilo, construiu uma cidadezinha lá e vende iglu de cimento redondo a preço de prédio em Copacabana. Saca? As pessoas que querem ter essa experiência ufológica. Nós não vamos entrar nos méritos desses detalhes aí. Quem sabe, de repente, um dia a gente volta só pra falar desse caso todo, esse rolê todo, que é um caso bem complicado, bem espinhoso de se tocar, mas o Jevaer não teve medo na época, né, de expor isso tudo. Não. Ele, inclusive, recebeu várias ameaças também, pra não... Ameaças de pessoas que não sabia, né? Não escrever isso, não. Era ameaça mesmo. De pessoas pra ele não... correndo risco de vida, pra ele não falar. Mas ele nunca deixou de escrever nada. Ele só não publicava na revista UFO algumas coisas porque ele não via que aquele não era o momento para aquele determinado assunto, de um caso, alguma coisa assim, mas ele sempre guardava o material para publicar nas outras revistas UFO. Ele nunca falou assim, não, isso aqui eu não vou publicar não porque eu não gostei. Não, ele sempre falou, não, esse aqui não é o momento de publicar isso, ou então tem outros assuntos que agora estão fervendo. Ele tinha esse tino de editor para publicar um assunto ou não. Ele nunca deixou de publicar. E sempre incentivava a nós, como coeditores, ao pessoal da equipe UFO, a pesquisadores a publicarem na revista UFO. Ele nunca teve uma atitude de falar, não, esse fulaninho aqui eu não quero que publique na revista. Não, se a pesquisa for boa, vai publicar. E ele defendia a ufologia com unhas e dentes. Muitas vezes, na minha opinião, errando. Ele errou em algumas oportunidades, mas muitas vezes ele acertou também. Ele mostrou. E muitas vezes ele foi enganado também, né? Cara, tem muito isso que quando às vezes a gente fala de UFO, igual você falou no início aí, muita gente ama de paixão e muita gente também torce o nariz porque achava que a UFO era muito sensacionalista, saca? Lembrando que a gente tá falando de ufologia, de fenômenos anômalos, e não tem como uma pessoa que não acredita nisso encarar isso com seriedade. Então era normal ter esse tipo de acusação. Ele trazia informação do momento e baseada nos investigadores do caso. Ele não pode simplesmente esperar. Por exemplo, Eduardo Billy Maia, saiu lá na edição 35. Este homem garante que mantém contato com seres alienígenas que vivem em Pleiades, desde 1975. Aí ele põe lá na reportagem exclusiva, profeta cósmico ou charlatão. Aí o nego fala, ele tá sensacionalizando, é um mentiroso. A pessoa nem leu a matéria. E a matéria da revista UFO, em grande parte, sempre foi imparcial. Eu, quando escrevia os meus textos para a revista UFO, lá no início, eu pedi a opinião de ufólogos, a favor e contra aquele tema. E eu botava no meu texto. E a revista UFO sempre foi isso. Ela leva a informação, mas permite com que o leitor tire as suas conclusões. Diferentemente de que outras possam pensar, a gente não quer que a pessoa pense o que a gente pensa. A gente quer que a pessoa pense. Simples assim. E não bloqueamos, não somos contra, não ridicularizamos, não somos grossos, não somos mal educados com pessoas que pensam diferente com a gente. Se você entrar no Instagram da revista UFO, você vai ver lá um bando de gente me xingando. Bando de gente falando mal da revista UFO. Saudade de Jevaer, ele não postava isso. E a pessoa então não tinha história, porque tudo que a gente posta hoje, o Jevaer postava também no mesmo sentido. Sim. Então... mas a gente deixa isso. E, Etiquete, eu queria agora que você me explicasse um rolê que
eu acho que tudo que a gente sabe hoje sobre a Operação Prato se deve principalmente ao Gevaer. Ele que desenterrou isso, ele que foi atrás. E muita gente, quando fala da Operação Prato, lembra da entrevista que o Holanda deu pra ele e pro Petit, que eles gravaram, e é ali que os detalhes da Operação Prato finalmente foram revelados pro público. Mas eu pesquisando e vendo isso aí, eu sei que esse não foi o primeiro contato do Gevaer com o Holanda. Ele já tinha conversado com o Holanda antes, o Holanda já tinha falado em off coisas pra ele, mas pediu pra não revelar. Como é que foi essa história aí da Operação Prato? Como que o Gevaer chegou no Holanda? Como que teve esse contato? E como que foi quando o Holanda resolveu falar com o Gevaer? Eu acho essa história muito legal, cara. O Holanda não foi descoberto nessa entrevista do Gevaer e do Petit. Sim. Ele já conheceu ele antes. Isso. O próprio Bob Pratt, que muitos dizem que era um agente da CIA, investigador norte-americano, ele veio ao Brasil para investigar e escrever um livro, UFO Danger Zone. Inclusive foi traduzido pela Biblioteca UFO, e ele conversou com o Holanda também, só que o Holanda ainda estava na ativa. Quando o Gevaer conversou com o Holanda estava na ativa, por isso que ele não deu muitos detalhes. Quando ele foi para a reserva, diz o Gevaer que o próprio Holanda, o Petit também fala a mesma coisa, que o Holanda entrou em contato com eles. Falou, olha, eu quero conversar com vocês. E aí foram os dois, na casa do Holanda, no Rio de Janeiro, lá em 1997. Nós já tínhamos um bom material da Operação Prato, mesmo porque a imprensa cobriu isso, principalmente a imprensa regional ali do norte do Brasil, cobriu isso. A gente já tinha fotos vazadas, fotos da imprensa, algumas fotos que o próprio Holanda te entregue ao Gevaer com documentos, alguma coisa assim. Mas após essa entrevista, lá em 1997, é que realmente a Operação Prato deu aquele boom. Foi a partir dessa entrevista que a gente falou, bom, agora a gente está falando oficialmente com o cara que foi o chefe da missão da Operação Prato. E o Holanda trouxe mais material pro Gevaer. Ele deu mais material da Operação Prato, algumas fotos, desenhos, essas coisas todas. Ele não tinha todo o material. E esse material foi sendo publicado, vazado e divulgado ao longo do tempo. Mas foi graças a essa entrevista que a Operação Prato se tornou, e também através da revista UFO, que publicou isso, que se tornou o que é hoje em dia. E se eu não me engano, essa entrevista com o Irangê saiu na edição 54 da revista UFO. Cara, e o que me chama muita atenção nesse caso é porque o Holanda chamou o Gevaer e o Petit para dessa entrevista. Eles tiveram essa entrevista com ele, conversaram com ele. O Holanda chegou a participar de 1 ou 2 eventos de ufologia, repetindo o que ele tinha falado nessa entrevista, nas conferências, e logo depois ele acabou se matando. Então, meio que parece que ele queria tirar esse peso das costas antes de ir, né? De passar isso pra frente, o que ele passou lá. Muitas pessoas falam isso, que ele tinha que, né, tirar isso das costas, esse peso. Aí as pessoas já começam a falar que ele foi suicidado. Isso é mentira. Ele realmente tinha muitos problemas psicológicos, de depressão. Não posso falar se são relacionados ao fenômeno ufológico, eu acho que não, mesmo porque parece que eram problemas familiares. Então acho que ele quis trazer ao mundo o que aconteceu lá na Operação Prato. E ele fez isso de uma forma, assim, soberba. Ele trouxe e deu um testemunho que... Inclusive, eu conversei com o Gevaer sobre isso, se após esse relato do Irangê, se ele foi de alguma forma ameaçado. Ele falou que não. Ninguém falou com ele. Ele falou que, inclusive, conversou com o Irangê Holanda depois da entrevista. Falou que não sofreu pressão nenhuma do governo. Então, o cara foi lá, deu a cara a tapa e falou o que tinha que falar. Ô Tiquete, quando que você conheceu o Gevaer? Quando que foi que você teve o primeiro contato com ele? Como é que foi esse contato? Primeiramente foi por e-mail, né? Porque eu, como tradutor voluntário da revista UFO, não foi nem com ele, né? Foi com o pessoal da equipe na época que eu me voluntariei para ser tradutor. E aí eu fui conhecer o Gevaer pessoalmente. Eu virei tradutor da revista UFO em 97. Fui e teve o Fórum Mundial de Ufologia aqui em Brasília em 1997. E eu fui assistir ao fórum. E eu trabalhava durante a semana, trabalhava no hotel, e o fórum foi durante uma semana inteira. 60 ufólogos, 30 nacionais, 30 internacionais. Eu queria ter ido a semana toda, só que eu não consegui. Aí eu só consegui, acho que, não me engano, na sexta, sábado e domingo que eu consegui. Encontrei o pessoal da equipe UFO, que eu conversava por e-mail, por telefone, e eu pedi para me apresentarem o Gevaer. Aí, quando eu conheci o Gevaer, ele tava correndo, né? Quando você vai pra evento do Gevaer, o Jack não sabe disso. Ele não para. Ele não tem 5 minutinhos pra sentar e conversar com você. Não tem. Ele era ligado no 440.
Era impressionante. Me apresentaram o Gevaer, esse que é o Thiago, o trator da revista UFO, lá. Aí ele cumprimentou, eu travei. Tava ele e o Claudio Corvo, um do lado do outro. Eu travei. Porque eram 2 dos meus ídolos na ufologia. E aí o Gevaer falou, Thiago, tudo bem? Não sei o que, obrigado, blá, e saiu. Mas, gente, eu fiquei tremendo. Eu ficava assim, nossa senhora, é o Gevaer. Caramba, é o Gevaer. Meu Deus do céu. E o tempo passou. Como eu falei, eu tive férias, eu tava em São Paulo, na casa da minha avó, em 2001. E aí eu liguei pra ele, mandei e-mail, eu não me lembro como é que foi. Eu sei que eu fui parar em Campo Grande. Eu perguntei pra ele se eu podia ir lá pra conhecer a revista UFO. Ele falou, não, vem, você fica aqui em casa. Tem certeza que ele não lembrava de mim? Eu tive a certeza que ele não lembrava de mim, porque quando ele me pegou no aeroporto, ele falou assim, nossa, eu imaginava que você era mais velho, não sei o quê. Então você não lembra de mim de 97, né, Gevaer? Cara, não lembro de você. A gente só falava por e-mail, por telefone. Aí eu fiquei uma semana na casa dele, dormi uma semana na casa dele. Ele não lembrava de mim. E abriu as portas da casa dele e fiquei lá. Dividiu, num final de semana ele era separado da mulher. Num final de semana eu tive que dividir o quarto com o Daniel Gevaer, que era molequinho, pequenininho. Mas eu passei uma semana com o Gevaer, trabalhando uma semana na revista UFO lá com ele. Pô, foi, cara, fantástico. Cara, que legal. E você, Jackson, como é que foi seu primeiro contato com o Gevaer? Cara, foi num evento em 1995. Eu era piazinho ainda, tinha o quê? Uns 11 anos, mais ou menos. Calculem a idade do senhor Ufujack, hein? Calculem, a deixa que ele deu. E aí eu fui pra esse evento e fiquei na entrada do auditório. Mas aquela vergonha de entrar, né? Porque era a primeira vez que eu chegava num congresso de qualquer tema. E todo mundo muito bem arrumado lá e tal. E eu ali, envergonhado de entrar. Esperei o pessoal entrar pro auditório, que ia começar o evento. E aí fiquei ali sentadinho. E de repente, à frente assim, para um carro e desce uma pessoa. Eu já sabia quem era a pessoa, né? Depois que eu vi ela, porque já tinha visto na TV e tudo. Aí eu olhei assim, pensei, meu Deus, é o Gevaer. E daí veio uma senhora, junto com ele, que eu reconheci depois que era a Cynthia Hind. E ele veio vindo, passou do meu lado assim, e eu olhando aquilo sem acreditar. Meu Deus, é o Gevaer. É o Gevaer que tá passando aqui. E fiquei ali todo, assim, animado, feliz, né? Por estar vendo alguém que eu só via na TV e que eu já considerava como ídolo. E aí depois eu fiquei ali mais uns 15 minutos e fui lá fazer o credenciamento e entrei no auditório. E estava começando uma palestra. E era a palestra do Gevaer. Foi a primeira palestra de ufologia que eu assisti na vida, foi a dele. Eu lembro até hoje, porque durante a fala dele, o público parou a palestra dele para aplaudir ele do que ele estava falando, né? A postura dele e tudo, o pessoal interrompia para aplaudir ele. Então foi, assim, bem marcante isso. E aí, anos depois, quando eu resolvi montar o grupo de ufologia aqui, mandei acho que já era e-mail na época, falando que tinha fundado o grupo e tudo. E daí, dias depois, assim, quando saiu a UFO, eu vi o anúncio do grupo lá numa página que ele anunciava grupos ufológicos, assim, fiquei todo feliz, né? E aí, tempos depois, questão de uns 5 anos depois, eu não sei como, mas ele veio me cumprimentar e me chamou pelo nome. Caramba! Como assim? Né? Como assim? Eu fiquei assim, extasiado, né? E daí ali começou a surgir aquela amizade e tudo, a gente se contava nos eventos, porque na época ele ainda morava em Campo Grande. E aí depois, quando ele mudou pra Curitiba, que a gente teve esse contato mais próximo, assim, né? Foi muito legal, cara. Eu nunca esqueço disso, cara. Foi realmente marcado, assim, né? Na memória. O fenômeno já existia nessa época? Ou começou nessa época ali com esse contato com ele? Como é que foi? O site ele começou em 99, mas ele tinha outro nome, né? Tinha outra cara e tudo. E Fenômeno mesmo começou em 2008. E ele sempre apoiando, assim, né? Às vezes ele... Eu sabia que ele entrava porque às vezes ele comentava alguma coisa que tinha no site, alguma coisa assim. E eu ficava todo orgulhoso, né? de saber que ele estava acompanhando, né? Estava vendo lá o que estava acontecendo. E, nossa, é realmente um motivo de orgulho, de honra mesmo, né? Eu acho que eu tenho, assim, na medida do possível, né, essa mesma sensação com você, com o Tiquete, com o Marcão, com outras pessoas da ufologia, porque eu nunca fui do meio da ufologia. Eu era um curioso. Eu era um espectador dessas palestras, um consumidor do material de vocês, e depois eu poder ter esse contato com vocês, trocar essa ideia e saber dos bastidores, cara, pra mim foi uma coisa surreal também. Ô, Tiquete, e olha só, mais uma curiosidade.
como é que foi o posicionamento do Jevaé no caso Varginha? Porque quando a gente fala do caso Varginha, a gente conhece vários pesquisadores que estavam ali ativamente em cima do caso. Como que foi o envolvimento do Jevaé com esse caso Varginha? Porque ele não é tão citado nesse caso, né? Não, ele realmente, mas realmente ele não foi um dos principais investigadores. Ele foi lá para investigar o caso, participou em alguns momentos da investigação, mas eu posso falar, ele não é um dos principais investigadores. Ele é o principal divulgador do caso Varginha, através da revista UFO. Isso não se nega. Mas ele realmente não ficou o tempo todo, por exemplo, que o Petit ficou, que o Pacatini ficou, que até mesmo o Claudeir Corvo ficou. O Gevaer não chegou nos primeiros dias. Ele chegou alguns dias depois. Quem estava lá desde o início mesmo era o Birajara e o Pacatini. Depois chegou o Claudeir, chegou o Petit, chegou o Jevaé para fazer essa investigação. Mas o Jevaé realmente não ficou o tempo todo lá. Mas é um caso que ele defendeu em todos os eventos que ele participou, fora do Brasil. Então ele levou esse caso também ao conhecimento mundial. Hoje em dia muita gente conhece o caso Varginha, não é somente pelo documentário do James Fox, é porque lá na época, em 1996, o Jevaé levou isso aí. Uhum. Não, cara, é porque eu sempre estranhei essa ausência do Jevaé no meio da pesquisa de Varginha. Eu sempre me perguntava o porquê dele não ter participado, né, ativamente daquelas pesquisas. Ele tinha além da revista para tocar, que ele tinha que voltar para fazer a revista. Em 96 a revista já tinha uma periodicidade regular, já era regular, então ele tinha que voltar para fazer a revista, tinha que resolver coisas de eventos. Então ele não podia desprender tanto tempo fora da sede da revista, vamos assim dizer, e investigar. Mas a gente teve lá o Petit, teve lá outros que passavam todas as informações para ele. Ele ficou um tempinho lá, mas não foi igual aos demais, não. Entendi. Então tá. Então, vamos passar por um ponto agora também que na verdade, eu sei o motivo. A internet meio que matou a mídia impressa ali, as revistas, jornais. A notícia, hoje em dia, ela é em tempo real. Então, às vezes, as pessoas não querem esperar um mês para saber uma notícia que aconteceu hoje. Então, isso meio que matou a revista UFO e outras revistas. Mas como é que vocês enxergaram essa transição? O que aconteceu ali? Quando começou esse meio ali da internet, teve uma febre ali entre 2008 e 2012, 13... Cara, você não precisava mais comprar uma revista na banca porque alguém comprava, escaneava e colocava na internet. E era muito fácil o acesso. Como é que foi isso? Como é que o editorial da UFO encarou isso? O que aconteceu a partir daí? Teve muita pirataria, obviamente. Mas mesmo em 2008 e 2012, nem todo mundo tinha um scanner em casa para escanear. A revista UFO, ela já era, em 2012, ela já era produzida pela Mitos. Então havia uma distribuição muito boa da revista Mitos. E querendo ou não, as pessoas gostam do papel. Sim, pelo menos, eu não troco. Eu também não. Mas hoje, infelizmente, até para manter a revista UFO, a gente está fazendo ela exclusivamente digital, com planos e buscando que ela volte a ser impressa novamente, que eu também acho muito melhor impressa. Só que ela sendo digital, e aí vem, em decorrência desse boom da internet, a gente atinge um número muito maior de pessoas. A criação da revista UFO ela é muito mais dinâmica. Então, por exemplo, eu tô com a revista UFO pronta. Eu termino de fazer a revista UFO no dia 25, na penúltima semana do mês, para ser lançada na primeira ou início da segunda semana do mês seguinte. Eu tenho ela toda pronta. Se surge algo espetacular, como surgiu o documentário Age of Disclosure para a revista 300, eu encaixei. Eu tirei uma matéria e encaixei essa matéria que é relevante e atual. Então a gente tem essa possibilidade na edição eletrônica, digital, de fazer essa alteração. De deixar ela mais dinâmica, mais atual. Dinâmica, além do que você pode colocar, e a gente está cada vez mais, né, na revista eletrônica da revista UFO, botando links. As pessoas clicam lá, elas vão para um link, vão para uma entrevista, vão para um infográfico, para alguma coisa assim. Ela está ficando mais moderna. Ter uma revista mensal de ufologia é importantíssimo, porque se já é difícil você ter uma mensal, imagina ter uma bimestral, trimestral, semestral. Você fica parado no tempo. Você vai poder tratar de temas fixos, uma investigação, um artigo sobre um tema específico da ufologia, mas, por exemplo, vou escrever sobre um ET visto no Pantanal. Aí você escreve. Aí você publica a sua revista. No dia seguinte, descobre-se que o ET visto era um macaco. Você vai estar com a sua revista 3 meses desatualizada, dizendo que o que foi visto era um ET, mas que na verdade era um macaco. E agora vocês podem fazer a correção quase que instantaneamente. Quase que instantaneamente. E, além disso, a gente tem o site e as redes sociais da revista UFO, que são diários.
todos os dias tem notícia nova. Então a gente tenta também ser uma fonte de informação com credibilidade. E isso a gente traz lá do legado do Jevaé, que apesar dele ter publicado matérias que muitas pessoas torceram o nariz, falaram que é viagem, mistérios de Marte, ele está inventando. Ele trazia informação que é feita por alguém que pesquisou, não estava sentada com a bunda na cadeira simplesmente ditando regra, não. Pesquisou e ele apresentou ao público. Cabe ao público decidir se acredita ou não acredita. Mas tem um embasamento ali. Tem um embasamento ali para a pessoa ter ou começar a tecer a sua opinião. Embasar a sua opinião. Pode até depois de ler um artigo desse. Por exemplo, na época, eu escrevi um artigo sobre a Terra Oca, edição 99. E a gente tinha um ombudsman na revista UFO. Um cara que criticava a nossa própria revista. Era o Carlos Reis. Ele meteu o pau no meu artigo. Mas assim, me jogou assim, lá pra baixo. Que artigo horrível, como é que a revista UFO se preza a publicar algum tema tão idiota, não sei o que. Me detonou. Eu mandei e-mail pra ele, Carlos, cara, a gente tá no mesmo time, você pode criticar, mas a gente tem que levar a informação pra pessoa e a pessoa vai ter que decidir. Aí, tempo depois, tirou esse ombudsman que o Jeva que instituiu, depois ele retirou, porque realmente estava saindo um pouco, estava indo pro lado pessoal do ombudsman. Uhum. Tava indo pro achismo dele, não acho que essa revista tem que publicar isso. Ele não tem que achar isso, ele tinha que fazer... Eu tinha que ser mais isento. Um isento, fazendo uma crítica baseada na opinião dos leitores. Então a revista UFO hoje, como digital, ela pega informações mais reais, mais atuais, mas a gente com certeza quer voltar a ser impressa. Tomara. Então vamos lá, vamos para uma partezinha chata do nosso episódio aqui agora, que é falar da partida do Jevaé, que foi no dia 9 de dezembro de 2022. Como é que foi para você e pro Jackson, para vocês dois? Como é que foi que vocês receberam essa notícia? Como é que isso chegou para vocês? E como é que passou pela cabeça de vocês? Ele tinha tido um acidente doméstico, né? Ele estava no hospital. A situação não era complicada. O Jackson acho que teve até mais informações mais rápido do que eu, porque estava em Curitiba, estava em Brasília. O Jackson acho que até acompanhou mais de perto isso aí, mas eu quando eu recebi o acidente, a notícia do acidente, fiquei sabendo, fiquei preocupado, porque falaram que não era boa, o estado dele não era bom, mas quando chegou a minha notícia que tinha falecido, eu estava para embarcar, no final do mês eu iria para Nova Zelândia, passar o Natal e Réveillon com a minha cunhada, lá na Nova Zelândia, com a minha família. A gente ia lá pra Nova Zelândia. E, cara, eu senti como eu tivesse perdido meu pai. Juro, eu chorava assim. Até hoje eu ainda sinto. Eu não acredito. Até hoje eu não acredito. Eu falo, não é possível isso ter acontecido. Uma coisa, assim, um acidente doméstico. Não acredito. E no dia que eu recebi essa notícia, eu falei pra minha esposa, comecei a chorar. Ela falou: compra uma passagem, vai pro Paraná, vai pra lá. Eu falei, não vou, não consigo, não vou conseguir ver, não vou conseguir. Eu já perdi pai, já perdi mãe, e como eu senti ele como fosse... Perdi pais, meus pais eu perdi novo. Como eu senti aquele... Cara, é como se perder um pai, um irmão, sabe? Alguém da sua família, minha família. Eu não ia aguentar, ir até lá pra ver ele no caixão. Não consegui. Até... Tem hora que eu me arrependo de não ter ido, mas eu não ia aguentar. Pra mim ia ser muito, muito ruim ver isso aí. Imagino. E pra você, Jackson, como é que foi isso? Como é que isso chegou pra você? Cara, foi como uma perda, né? De um familiar, assim, de alguém próximo. É uma coisa que eu senti, que eu ainda sinto, né? Com muita frequência quando acontece alguma coisa relevante na ufologia. Eu sempre penso nele também. Quando eu tenho uma descoberta, que nem essas recentes da Notificial, assim, eu fico pensando, putz, o que o Geva iria falar disso? Como é que ele iria receber essa informação, né? Putz, aí eu fico realmente triste por ele não estar presente, porque realmente faz falta. Faz sim. Às vezes... A gente que era da equipe UFO, ou da CBU, vinha o áudio do Jevaé, assim, a gente já assim, opa, a gente já dava prioridade pra ouvir e tudo. Então, essas coisas, essas vivências que a gente tinha, fazem falta, cara. Fazem muita falta. Eu imagino. Eu não tive contato com ele, eu sinto falta. Eu imagino vocês. E a Tiquete, e partindo desse ponto aí, como é que foi, a partir daí, a revista UFO? Como é que vocês resolveram continuar? Como é que foi esse processo aí de continuar com o legado dele?
Cara, a revista UFO parou, né? Ela parou durante a pandemia. E quando a pandemia deu aquela brecha, né? Tudo começando a voltar ao normal, a revista UFO voltou a ser publicada. E a penúltima edição foi até, se não me engano, uma matéria do Jackson, UFOs no Espaço e até na Lua. Foi a penúltima publicação pela editora Mitos. Saiu da noite oficial depois, ainda. Teve da noite oficial, exatamente. Foi 285, uma coisa assim. Uhum, isso. E aí parou. Aí, bom, tem que fazer... Aí é a parte burocrática, né? Aí era com o Daniel. Parte burocrática, de inventário, de não sei o quê. A UFO foi deixada de lado, obviamente. Não tinha o que fazer. Mas a ideia, inclusive do Daniel, era tentar manter a revista. A gente tentou manter a revista impressa e tudo mais. A Mitos deixou de imprimir, né? De ser a gráfica, a nossa editora. Isso tornou o negócio ainda muito mais difícil para ser impressa. Tanto é que a gente, quando voltou a imprimir a revista impressa, a gente tirou dinheiro do próprio bolso. O Daniel tirou muito dinheiro do próprio bolso, eu tirei dinheiro do próprio bolso. Só que estava ficando cada vez mais dispendioso e a qualidade não era a mesma de uma editora como a Mitos. Obviamente, a gente tinha que ir pulando de editora em editora, lá em Campo Grande, para o menor preço, mas sem deixar cair a qualidade. E chegou o momento que o Daniel falou pra mim, Thiago, eu não consigo mais bancar. Não tem como a gente fazer mais impressa. Eu falei, cara, concordo contigo, mas a gente não pode deixar de publicar. A gente tá chegando muito perto da 300 e a gente tem que continuar o legado. Ele falou, não, então vamos fazer. E eu não era a favor da revista digital. Eu não era. Eu sempre gostei mais dela impressa, sempre. Eu sempre te falei isso. Eu sempre te chamei no zap e falei isso, ô Tiquete, a revista tem que voltar a ser impressa. Exato, mas não tinha, financeiramente não tinha como. O GVR dedicou a vida dele à ufologia. A ufologia, não posso dedicar a minha vida à ufologia agora. Eu trabalho, eu tenho outra fonte de renda. A revista UFO não me dá fonte de renda nenhuma. Eu tenho uma fonte de renda para manter minha família, meu trabalho. Eu não posso viver 100% da ufologia. Então eu não tinha como despender dinheiro. E eu procurei aqui em Brasília várias editoras. Mas se publicar uma revista era na base de 5, 6 mil reais. Então era caro, 50 edições. Quanto mais edições, mais barato, tá? Mas a gente não tinha... Imagina, imprimir 500 edições, sim. Eu vou guardar isso aonde? Tem que ter esse pensamento também. A distribuição também, a gente tá falando de uma material físico. Exatamente, como é que fazer a distribuição? É só pelo correio, só assinatura? A gente começou isso, só assinatura. Nem ia pra banca, mesmo porque hoje em dia tem pouquíssimas bancas. Então a gente, mesmo a contragosto de mim e do Daniel, a gente, não, vamos manter. Ela é digital, a vantagem é que você é mais, como eu falei, é mais atual, é mais versátil, você tem links, você atinge pessoas que falam português no mundo inteiro, não só no Brasil, a distribuição é mais rápida, você comprou a revista, você já recebe no seu e-mail em PDF, tudo mais, você pode imprimir depois se quiser também, tudo isso, mas a gente ainda sente falta dela impressa, a gente vai chegar lá, eu acredito que a gente vai conseguir trazer de volta a revista UFO impressa, porque merece. Merece mesmo, cara, faz falta, viu? Faz muita falta. Então foi isso. Hoje, no nosso especial de Natal, falamos da revista UFO. Acho que a gente demorou muito para falar dela aqui, que é uma referência e uma influência muito grande para todo mundo que gosta de ufologia hoje no Brasil. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, Tiquete, hoje, valeu demais. Nós até chamamos o Daniel para participar com a gente, o filho de Jevaé, para participar com a gente, só que ele não podia. Ele estava com um compromisso e não podia gravar com a gente hoje. Então, o Tiquete fez as honras da casa aqui, que, querendo ou não, hoje você tá na frente ali junto com ele, né, ô Tiquete? E como é que tá esse esquema aí pro pessoal que gosta da UFO e quer consumir o conteúdo? Como é que faz? Acessa o site da UFO, tem uma assinatura, igual você falou, aí, digital, isso tá ativo ainda. Como é que tá a UFO hoje em dia para quem gosta e quer adquirir? Isso, a UFO você pode comprar ela através do site da revista UFO, www.ufo.com.br. Tem lá o link, você entra no link, tem um site de compra, você compra a revista eletrônica, digital, vem em PDF. Você comprou, baixa automaticamente, já vai para o seu e-mail cadastrado, então você não espera. Isso tornou a UFO mais rápida, tornou a UFO mais mensal, né? A UFO agora continua sendo mensal, sem problema de atraso, como a gente teve muito tempo de atraso na impressa, nessa outra fase mais recente. Mas dessa forma as pessoas podem ter acesso, além das redes sociais, site da revista UFO, Instagram, tem sempre muita informação. Muita informação. A gente tem uma equipe que ajuda a gente a publicar essas notícias no site e na rede social, e são informações relevantes. Então, quem quiser ficar por dentro do que acontece
na ufologia, vá ao site da Revista UFO, vá às redes sociais da Revista UFO e compre também a Revista UFO no site. Perfeito. E agora uma perguntinha de fã da Revista UFO. Eu não podia deixar passar esse momento aqui para te perguntar isso aqui publicamente. Não tem interesse de vocês de relançar as revistas antigas em publicações especiais encadernadas? O melhor da UFO, sei lá, o melhor de 100 edições da UFO. Nós estamos chegando aí no número 300, né? Que agora foi publicado o número 300. Daria para fazer 3 especiais. Vocês nunca tiveram interesse, nunca pensaram nisso? Já, a gente tem o material todo pronto. A gente já tem todas as revistas prontas. Aí A gente só tem que diagramar de uma forma que possa ser vendido. E aí tem que ser nos sites Clube de Autores, já Amazon, para poder a pessoa comprar lá. Mas isso é sim uma ideia que a gente tem. Não só isso, a gente também tem a ideia de republicar os livros da biblioteca UFO, que hoje estão esgotados, você não acha mais. Sim. A gente também tem essa ideia, mas é através também de uma parceria com uma editora que a gente está verificando a possibilidade de fazer isso. Mas a gente vai voltar, a gente está caminhando devagarzinho, cimentando o nosso caminho para a gente poder subir os alicerces. Então, para encerrar nosso papo aqui, te agradecer demais a sua presença aqui hoje. E o espaço é seu, meu amigo. Você mandar um recado para quem está escutando a gente. Fica à vontade. Queria, primeiramente, agradecer novamente o convite de estar aqui. Para mim é sempre uma honra. Segundo, falar que a revista UFO 300 já está à venda desde o dia 8 de dezembro, né? Ela já está à venda. Você pode entrar no site da revista UFO e comprar lá a sua edição. São 300 edições. Nenhuma revista no mundo chegou a 300 números. Revista ufológica chegou a 300 números. Desde 1988, com percalços, com dificuldades, com tragédias, a gente está conseguindo levar e continuar levando uma ufologia de qualidade, uma ufologia séria, uma ufologia que ouve todos os lados do fenômeno ufológico, que não é só um. A gente tem que estar aberto a ouvir todas as possibilidades, mesmo porque a gente não tem uma explicação definitiva para o fenômeno ufológico. Então a gente traz ao nosso leitor as possibilidades, o que está acontecendo, e cabe ao nosso leitor ter esse direito de conhecer o que está acontecendo na ufologia mundial. Então, para você ficar sempre antenado o que acontece na ufologia, vá ao site da revista UFO, www.ufo.com.br, as redes sociais da revista UFO, e também compre a revista UFO. Você vai estar ajudando a gente, vai estar ajudando a ufologia, porque a revista UFO ela é atual, atemporal e mensal. Perfeito. E junto ao UFO ali também, nós temos também o site Fenômeno, não é, Sr. UFO Jack? Que quem quer notícias fresquinhas, de qualidade, tem a UFO e tem o Fenômeno também, né? Que tá sempre tendo coisa nova lá pra gente. Pois é. Além das notícias, tem os casos novos, inéditos, que a gente vai agregando. Tem os documentos oficiais, tem boletins ufológicos, enfim, tem muita coisa. Né? E a gente tá sempre colocando mais e mais informação. Né? Então, visite a UFO, visite o Fenômeno, visite os canais da UFO e do Fenômeno. Vocês vão ser brindados com muita informação de qualidade. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Eu vou deixar na descrição do episódio para vocês os links lá da revista UFO, para quem quiser comprar essa edição 300, fazer uma assinatura digital, vai estar tudo lá na descrição do episódio. O Fenômeno, acho que todo mundo também já conhece, mas eu vou deixar também o link do Fenômeno na descrição para vocês. Importante, site Fenômeno é a melhor fonte que a gente tem de ufologia também. Sim, hoje em dia o Fenômeno ali é fonte de pesquisa para muita gente, né, Jackson? Que inclusive, vamos deixar aqui registrado um puxão de orelha, que o Jackson publica o Fenômeno ali gratuitamente. É um conteúdo gigantesco que dá muito trabalho para ser mantido de forma gratuita para todo mundo. Então eu acho que o mínimo que as pessoas que usam o Fenômeno como fonte de pesquisa para matérias, para coisas que vão fazer, citem o Fenômeno. É o mínimo que pode ser feito. Citem, essa matéria veio do Fenômeno. Eu acho que não custa nada e a galera não tem feito isso. Eu acho isso muito desmotivador. Saca? Eu já falei com o Jackson, que eu tiro o chapéu pra ele, que o acervo do Fenômeno é um acervo assim, importantíssimo pra ufologia, não só brasileira, como mundial.
e não tem o devido respeito. Eu vou colocar assim no mesmo patamar da UFO, que hoje em dia o pessoal reclama que não tem mais edição, que não sei o quê, mas quando tava aí, muita gente não apoiava, muita gente não dava o crédito, a gente dá valor para as coisas quando a gente perde. Então, o fenômeno está lá. Se vocês não podem contribuir de alguma forma, pelo menos citem a fonte de vocês. Desculpa esse desabafo, mas eu fico muito chateado de ver o Jackson se matando para produzir conteúdo e pessoas pegam o conteúdo dele e divulgam como se fosse deles. E não acho certo. Fica aí meu desabafo, seu Jack. Isso aí, meu amigo. Valeu, valeu. Tamo junto. E lá na descrição do episódio também tem o link do nosso site, acreditesequizerpodcast.com.br. Você quer apoiar o nosso podcast, fazer o projeto continuar andando? Entra lá, dá uma moral pra gente. Quando vocês entrarem no site, vocês têm acesso ao nosso grupo do WhatsApp. O Tiquete tá lá, o Jackson tá lá, tá todo mundo lá discutindo. Sempre que tem uma notícia quentinha de ufologia, ela é colocada lá, a gente tá sempre discutindo. Então, se você gosta do assunto, se junte a nós. Lá tem mais de 200 pessoas lá que gostam do assunto, todo mundo tem sempre um relato, uma história. Vocês vão curtir. E além disso, vocês podem baixar todos os episódios pro telefone de vocês, pro computador, pro seu MP3 portátil, igual é o meu caso. Eu gosto de fazer minha caminhadinha escutando. Você baixa, coloca ali, sem propaganda, sem depender de internet, sem nada. E tem também lá nossa loja, que tem muita coisa interessante. Tem bustos de alienígenas, de super alienígenas, como nós citamos nos nossos últimos episódios. Tem muita coisa interessante lá. Então dê uma moral pra gente e confiram. acreditesequizerpodcast.com.br. E mais um recadinho rápido, se alguém for fazer uma compra de última hora aí para presentear alguém, vai fazer pela Amazon? Dá uma moral pra gente, entra pelo nosso link que vai estar lá em cima no Instagram dos destaques. Tem link para compras da Amazon. Vai fazer uma compra lá? Entra pelo nosso link que você faz sua compra, não tem acréscimo nenhum para você, mas você ajuda a gente. Valeu! Nos vemos na próxima semana com a nossa retrospectiva ufológica, onde vamos trazer aí os maiores acontecimentos da ufologia nesse ano de 2025. Então, nos aguardem aí na próxima semana. E não se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. E o que, senhor Thiago Tiquete? Acredite se quiser. É isso aí.